Retornando, mais destaque sobre o interrogatório no Supremo Tribunal Federal do Núcleo 1. O ex-presidente Jair Bolsonaro também falou sobre as urnas eletrônicas durante essa oitiva. Acompanhe. A Associação Nacional dos Peritos Criminais diz: fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo sistema eletrônico / computacional possui vulnerabilidades. Então, basicamente, senhor ministro, a minha retórica me levava a falar dessa maneira. Essa reunião não era para ter sido gravada, algo reservado. Como em tudo quanto é local, se faz reunião reservada. Alguém gravou, do meu entender, de má fé. E ela tornou-se pública. Eu não estaria explicando essa questão aqui agora. Essa foi a minha retórica, que usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, né, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. O ministro Alexandre de Moraes questionou o ex-presidente da República sobre a minuta do golpe. Lembrando que no depoimento ontem, Mauro Cid afirmou que o ex-presidente fez alterações nesse documento. Acompanhe. Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidades de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. E durante o depoimento, Jair Bolsonaro negou qualquer tipo de sugestões em relação a golpe de Estado no país. Mas em nenhum momento eu, o ministro da Defesa ou os comandos de força, sequer pensamos em fazer algo ao arrepio da lei ou arrepio da nossa Constituição. Pois é, lembrando que o Supremo encerrou as oitivas com os réus do Núcleo 1. A gente vai chamar mais uma vez os comentaristas para fazer uma análise sobre mais falas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô Dora, em relação às urnas eletrônicas, claro que o ministro Alexandre de Moraes iria confrontá-lo, iria falar sobre isso. Ele se sai bem nessa resposta? Ele tenta tergiversar? Qual a análise que a gente pode fazer sobre essa fala em relação às urnas? Olha, eu acho que foi o único assunto a respeito do qual ele foi direto, porque ele ali não deixou, fez um relato, foi lá atrás, desde quando deputado, ele sempre defendia o voto impresso e aí recorreu a testemunhos de Brizola, Carlos Lupe, Flávio Dino, gente que falava contra as urnas eletrônicas lá no início do processo, tá certo? E também com um viés super equivocado. Agora, ele falou isso procurando sempre desvencilhar, quer dizer, admite que é contra as urnas eletrônicas, o que não é crime, tá certo? O crime, o problema aí, melhor dizendo, estaria em você questionar o resultado de uma eleição onde sabidamente não houve fraude e estudar possibilidades para que haja alguma hipótese daquele resultado não ser respeitado. Aí é que está o problema. Então, eu acho que ele procurou, foi uma estratégia de falar, inclusive ele falou longamente sobre isso, atribuindo os exageros, que ali foram até citados pelo ministro Alexandre de Moraes, como acusações, assim, sem a menor prova de que os ministros estariam levando dinheiro, sendo corruptos, subornados. Ele atribuiu isso ao desabafo, ao temperamento, é assim mesmo, falo muito palavrão, mas já estou me civilizando, estou ficando melhor. Então faz assim, um jogo meio vitimista, que se você me perguntar, será que convence o juiz? Não sei, dependendo, eu acho que em se tratando do ministro Alexandre de Moraes, acho difícil ele sair convencido dessa história. Roberto, quero saber se você concorda com a Dora nesse ponto. E teve um outro trecho do depoimento que ele pede desculpas para os ministros, se em algum momento ele se exaltou, não é? E, inclusive, pelo que ele falou dos ministros e sobre aquela reunião ministerial, disse que a reunião não era para ter sido gravada ou transmitida, enfim. Sim, Tiago, ele pede desculpa, inclusive ele é perguntado
quais são os indícios que te levaram a falar desses milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões? Ele disse que não tinha indício nenhum e pede desculpa na sequência e disse que aquilo estava dentro de um contexto justamente de desabafo, de insatisfação, enfim, e de uma insatisfação que não era nova, era muito antiga, e ele faz todo esse contexto histórico que a Dora diz, atribuindo inclusive falas parecidas a essas pessoas citadas também, inclusive o ministro Flávio Dino, que hoje é ministro da Suprema Corte, que lá atrás tinha também discurso parecido, e ele faz tudo isso, Thiago, para tentar desvencilhar não só a opinião dele da trama ali toda, mas para separar essa reunião do que depois passou a ser investigado. Ele está dizendo que essa fala com os embaixadores tem mais a ver com a história passada dele do que propriamente com o que veio a acontecer posteriormente, das reuniões, dessas minutas, das conversas com os militares. Então ele muda o foco desse questionamento dele em relação às urnas para o passado, para justamente tirar o elo que haveria, segundo a denúncia e que a defesa tenta desconstruir, com o que veio a acontecer posteriormente.